Olá, seja muito bem-vindo ao Consultório, o seu programa de saúde aqui no Porto Canal. Começo já por lhe fazer o convite para participar na segunda parte do nosso programa, onde vamos falar sobre cirurgia plástica e connosco vamos ter o Dr. Ribeirinho Soares. Nada mais do que adequado, o verão parece que já chegou, por isso se tem alguma dúvida, se quer tirar aqui uma ruguinha aqui, uma preguinha ali, se quer eliminar alguns quilos, nada melhor do que nos contactar através do 22 953 8525 ou então através do nosso e-mail consultório@portocanal.pt. Ficamos à espera das suas questões e das suas dúvidas. Para já, vamos arrancar esta primeira parte com um tema da procriação medicamente assistida que pode ajudar os portadores de HIV a terem filhos saudáveis. É este o tema da primeira parte e para isso conto com a presença da bióloga Ana Sousa. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde, Ruth. Bem disposta? Bem, muito obrigada. Vamos então perceber o que é isto de procriação medicamente assistida. Portanto, procriação medicamente assistida são técnicas que ajudam casais com problemas de infertilidade a alcançar um objetivo de ter um filho saudável. Existem várias técnicas, já há muitos anos, a primeira criança no mundo foi a Louise Brown, que nasceu em 1978, e, portanto, casais que não conseguem conceber naturalmente podem recorrer às técnicas de procriação medicamente assistida. Nós hoje iremos abordar mais o tema dos portadores de HIV que podem ter já hoje em dia bebés saudáveis. Correto. E neste caso também podem não contaminar, imaginemos que neste caso é o pai que é o portador de HIV, pode não contaminar a sua parceira. Vamos abordar um bocadinho sobre este tema. Correto. Esteja à vontade, doutora. Quer começar por onde? Portanto, de um modo geral, é um subgrupo, a população de casais que são portadores de HIV e que recorrem às técnicas de procriação medicamente assistida. Primeiro porque não havia grande divulgação e depois até otimizar um pouco as técnicas e também devido à legislação que nós temos que seguir. E durante algum tempo houve todo o desenvolvimento a nível não só de Portugal, mas obviamente europeu, das diretivas europeias que acabam por ter implicações na nossa legislação relativamente a esta área da saúde. Existem casais serodiscordantes, portanto, um dos elementos do casal é portador, ou então existem em que ambos os membros do casal são os dois portadores. São os dois portadores. Doutora, neste caso, os portadores de HIV não devem ter filhos. Quer dizer, não é bem esta a minha afirmação. Portanto, não é não dever ter filhos. Eles podem ter filhos. A questão aqui é podem tê-los em segurança, não é? Podem não estar a contaminar. Porque há esta problemática do filho nascer também com HIV. Há duas questões relativamente aos casais. É a transmissão horizontal, que de facto é para o parceiro, e a transmissão vertical, que é para o filho ou para a futura criança que vai nascer. A ideia antiga é que havia algumas questões sobre a sua divulgação e a sua propagação. Atualmente, com os métodos de tratamentos de retrovirais que os portadores que têm conhecimento que são portadores do HIV e sendo seguidos por imunologistas e por médicos em consultas, atualmente a taxa de transmissão é muito baixa, ou seja, há algumas regras para diminuir a taxa, isto sem recorrer mesmo às técnicas. Antigamente, imagine, alguém que era portador, não tendo conhecimento, não fazendo qualquer medicação, as taxas, uma mulher grávida, portanto seropositiva, poderia ter uma taxa de 30% de contaminação de um futuro ser, da futura criança. Atualmente, tendo em conta tratamentos antirretrovirais, durante o parto optar pela cesariana eletiva, neste caso que diminui drasticamente a possibilidade da contaminação, isto versus o parto natural, o parto vaginal. E também evitar a amamentação, porque é também uma das formas de passar o vírus aos filhos, consegue-se diminuir o risco de transmissão ao filho 3%, portanto menos de 3%. Mas por vezes o que acontece é que há muitos casais que não têm a noção de que são portadores. E deles há os que têm problemas de infertilidade e há os que não têm. Portanto há dois subgrupos. Tendo em conta isso, já há uma diminuição muito grande do risco de contaminação, nomeadamente há casais quando são seguidos já há muito tempo com determinada medicação,
os próprios imunologistas podem dar a indicação que não há necessidade da procriação medicamente assistida. Pode ser naturalmente. Exatamente. Não é? Pronto, tendo em conta uma data de situações e da carga viral, ou seja, claro, não é só dizer que já faço uma medicação há muito tempo. Tem que haver um controle da carga viral existente no sangue, do vírus, do HIV, tem que haver um controle dessa carga, portanto é abaixo de um determinado número de cópias e de outras análises sanguíneas que são feitas e que nos dão a informação do estado de infecção do portador. À exceção desses casos, efetivamente, poderá-se recorrer às técnicas de procriação medicamente assistidas. E aqui temos os dois casos, os casos das mulheres portadoras e dos homens portadores. Falando primeiro dos senhores, tendo em conta que é a população com maior alvo, digamos que há uma percentagem maior de portadores de HIV no sexo masculino. Posso lhe dizer, dados de 2014 do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, temos cerca de 40% dos casos são de fator masculino. 40 não, minto, peço desculpa, já incluindo alguns fatores mistos, estamos na ronda dos 60%. Depois, de facto, está ligeiramente abaixo da mulher, cerca de 30% a 35%, e os restantes é de ambos. A forma de tratamento da parte masculina acaba por utilizar um método de tratamento do esperma na procriação medicamente assistida. Em que é que consiste? Geralmente, nós temos um vídeo onde se poderão ver os espermatozoides. Vamos então visualizar o vídeo, se possível. Aqui vemos vários espermatozoides numa amostra nativa, ou seja, de um portador seropositivo. Não dá para ver o vírus, só dá para ver de facto a amostra de que tem ali espermatozoides móveis e outros imóveis. Neste caso concreto, era um portador de HIV que era seropositivo, portador de HIV, e portanto esta amostra de sêmen vai ser submetida a um processo de lavagem. O que é que se entende por lavagem? Vai-se tentar separar os espermatozoides necessários para o tratamento de todas as outras células, nomeadamente o vírus do HIV, e depois do tratamento dessa amostra é submetida a uma criopreservação ou congelamento, e antes de ser utilizada há uma nova análise a essa amostra que se foi submetida a tratamento para ver se efetivamente não tem carga viral. E não tendo carga viral, pode-se utilizar posteriormente um tratamento de procriação medicamente assistida, seja uma inseminação intrauterina, que é o tratamento mais simples, até à microinjeção intracitoplasmática. Doutora, antes de passarmos para a fase da parte da mulher, quanto tempo demora este tratamento de lavagem, de até saberem os resultados que realmente pode ou não pode? Em termos práticos, tendo em conta, vou-lhe dizer uma média porque sim, está sempre neste processo, tem o processo do laboratório do centro onde se faz a lavagem e depois tem um laboratório complementar de biologia molecular que vai fazer a determinação da carga viral. E tendo em conta os acordos que há, porque nem todos os centros têm os dois laboratórios no mesmo espaço físico, digamos que em média de um mês é possível ter o resultado. Pensei que fosse mais tempo. Às vezes poderá haver a questão burocrática dos processos, porque as amostras vão para o laboratório de biologia molecular e, portanto, isso pode tardar um pouco o resultado da análise. Mas num espaço de 3 semanas, um mês, é possível ter um resultado. Portanto, este é o tratamento de lavagem, não é? Que nos falou, a lavagem dos espermas, e no caso de ser a mulher portadora de HIV? No caso da mulher ser portadora, o que se faz em termos de procriação medicamente assistida, se for uma situação em que há um fator masculino de problemas de fertilidade, acaba por ser um tratamento mais simples que a inseminação intrauterina, em que só há uma preparação de esperma e não há grande invasão no que diz respeito ao corpo da mulher. Portanto, é uma situação simples, não requer grandes intervenções médicas clínicas de bloco. No caso em que há também uma questão de problema de fertilidade feminina, aí teremos que estimular a senhora. E para a fertilização in vitro, ou microinjeção intracitoplasmática, há uma estimulação prévia dos ovários da mulher para recrutar os óvulos, e são os óvulos depois
que a nível laboratório vão submetidos a lavagens também em meios diferentes, de forma a tentar tirar os vírus que possam existir. Os vírus não está provado que estejam ligados, no caso da mulher, aos ovócitos, que são os gâmetas femininos da mulher, mas sim o líquido folicular. Quando são retirados do ovário da mulher, tem sangue, tem células sanguíneas e é aí que se pode encontrar o vírus. Nesse caso dessa busca de fertilidade, pode ser em qualquer caso, neste caso estamos a falar da portadora da HIV, mas é feito se uma mulher normal tiver ser infértil. Exatamente. Okay, é um processo que se faz é o mesmo processo, passa por mais etapas em termos de lavagem. Digamos que as células, como têm quase 80, 90% de água, elas não ficam ao ar livre, têm que estar em meios líquidos e, portanto, há mais uns passos no processo de lavagem no caso das seropositivas. Portanto, este tipo de lavagem é idêntico ao que vimos? Ali não. Neste caso, aqui é um ovócito em que vai ser microinjetado, é a técnica de ICSI, que é a microinjeção intracitoplasmática, em que houve um recrutamento dos óvulos, efetivamente, houve o processo de lavagem. Geralmente, quando são aspirados, não se vê assim esta célula tão limpinha, costumam ter mais células a rondar o óvulo, que aquilo é um gâmeta feminino, e depois são injetados com aquela micropipeta que é portadora ali de um espermatozoide e vai ser inserida dentro do ovócito. Portanto, aqui também diminui. Há algumas teorias antigas, atualmente dizem que já não será esse o verdadeiro motivo, de diminuição também de contaminação do vírus, do HIV. Doutora, consequências deste tipo de tratamento existem? Até agora, a bibliografia refere não haver contaminação dos estudos que se têm levantado, contaminação nem do parceiro, nem do filho que nasce. Até agora não há evidência de transmissão do vírus. Obviamente que tem que seguir alguns trâmites como aqueles referidos, nomeadamente na altura do parto e da amamentação. Portanto, a nível das técnicas de procriação medicamente assistidas, não há registro de alterações de algum nível a nível do desenvolvimento do filho. No entanto, sabe-se que a nível dos doentes que são portadores de HIV e que fazem os tratamentos retrovirais, há sempre consequências às vezes, ou digamos, sintomatologia a nível hepático e tudo mais, que também vai ter que ser seguido com algum cuidado durante a gravidez, por exemplo. Portanto, no caso, as mulheres não podem amamentar, não é? E a nível físico, este tratamento traz alguma consequência física no corpo da mulher? Não só, portanto, ela tem que ter cuidados depois, mas na altura do tratamento. Elas sofrem com isto? A pergunta serve para os dois. Sim, serve para os dois. Digamos que é um pouco diferente, porque o processo em quando a mulher é submetida a uma punção ovárica, no caso da fertilização in vitro convencional e da microinjeção, as mulheres são sempre submetidas a uma estimulação e há riscos inerentes a essa situação. Há riscos que podem levar a uma hiperestimulação, portanto há uma sobre-resposta dos ovários dessas senhoras e que têm que ter depois alguns cuidados, porque digamos que os ovários vão aumentar de tamanho, tem que haver uma ingestão de líquidos para manter o sistema hidrodinâmico estável. Portanto, há riscos inerentes de uma estimulação semelhante às restantes pacientes, não é por elas serem portadoras do vírus, é risco inerente a um processo de uma estimulação ovárica. E também há riscos clínicos associados à punção, ao processo da punção ovárica, que é um processo que tem uma sedação ou anestesia, dependendo dos centros. Portanto, as senhoras são submetidas a uma sedação e é semelhante, diria que é um processo de bloco, é um processo clínico em que há uma invasão não digo bem cirúrgico, mas é uma invasão uma invasão no sentido que se utiliza uma agulha para aspirar o líquido folicular e os ovários. Os ovários, sim. Os homens também têm algumas consequências, certo? No caso dos homens, o processo é relativamente mais simples, porque a recolha de espermatozoides, na maior parte dos casos, é por masturbação. Portanto, não há processo cirúrgico aqui implícito.
e desse ponto de vista não há registro de algum problema a esse nível. Por vezes há senhores que, por outras patologias associadas, podem ser o que nós chamamos azoospermicos, ou seja, têm ausência de espermatozoides no ejaculado. E nesse sentido, nós teremos que recorrer à recolha de espermatozoides a nível testicular. É uma biópsia testicular e, portanto, aí também é um processo cirúrgico que tem as implicações normais dessa cirurgia, de sedação, de bloco, não é preciso internamento, dependendo dos casos, porque há dois tipos de biópsia, há a biópsia aspirativa e a biópsia em campo aberto. A de campo aberto já requer mais algum tempo de internamento e, portanto, é a recuperação dessa situação. Provavelmente até recuperar fica um pouco negro, procedimentos normais desse processo simples de cirúrgico. Doutora, estes tratamentos são acessíveis a todos? Os custos são elevados, não são elevados? Há muita lista de espera? Perguntas difíceis. Vamos tentar respondê-las de alguma forma. Portanto, o início dos tratamentos a casais portadores de HIV, pelo menos em Lisboa, foi em 2012 na maternidade Alfredo da Costa. No Porto, confesso que também foi mais ou menos entre 2010, espero não estar a dizer nenhuma data errada. Portanto, atualmente, os centros públicos que se tem conhecimento em Portugal que fazem tratamentos a portadores de HIV é o Hospital de São João do Porto e a maternidade Alfredo da Costa. Depois também existem alguns centros privados de procriação medicamente assistida que fazem o tratamento. Não são todos, mas alguns. Não sei se poderei dizer alguns, quer dizer, a Ava Clinic, pode dizer, claro, a Ava Clinic faz, aqui no Porto a clínica do professor Alberto Barros, também penso que a Semiar em Lisboa, cá em cima também a SEI, portanto há alguns centros que oferecem esse tratamento. Portanto não são todos, mas também podem canalizar ou indicar aos médicos, aos doentes que procurem os centros onde fazem. Mas estes públicos efetivamente é o Hospital São João do Porto e a maternidade Alfredo da Costa. Relativamente a preços, há custos diferentes entre público e privado. Digamos que no privado as lavagens com congelamento podem variar de mais ou menos de 250 euros até 600 se tiver a questão da criopreservação, já tudo incluído, portanto o processo da lavagem. A criopreservação e a análise a confirmar que a amostra está negativa e que pode ser utilizada num tratamento. Isto são os preços inerentes ao processo, neste caso de lavagem de esperma, e também não difere muito da situação dos ovócitos. Obviamente, se falarmos de preços das técnicas de procriação medicamente assistidas, digamos que tirando o tratamento à amostra não há um preço adicional, porque é o preço das técnicas utilizado, que pode variar efetivamente de centro para centro, mas ronda uma fertilização in vitro cerca de 3.000 euros em média e uma microinjeção já vai para a ordem dos 4.000 euros. Lista de espera, há muita gente que procura este tipo de tratamentos, neste caso estou a falar dos portadores de HIV. Eles têm noção do que é, quem procura este tipo de tratamento já sabe para o que vai? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Nomeadamente, digamos que há dois tipos de casais. Há aqueles pacientes que se calhar serão a maioria, em que estão a ser seguidos, portanto, têm noção de que são portadores e estão a ser seguidos nos hospitais na consulta de imunologia, de hepatologia, já estão a ser seguidos e que tendo em conta a perspectiva de longevidade destes casais, tendo em conta que muita coisa melhorou em termos de medicação, portanto, a longevidade agora é muito maior. Consegue-se com os tratamentos adormecer um pouco o vírus e não quer dizer que desencadeiem a SIDA propriamente dita. E, portanto, tendo em conta essa situação, muitos são encaminhados desses médicos, porque chegam a determinada altura e colocam a questão se gostariam de ter um filho saudável e são encaminhados para os centros onde fazem. Por outro lado, uma minoria são casais, lá está, que se calhar têm problemas de infertilidade, recorrem aos centros de procriação medicamente assistida
e por vezes são detectados com um diagnóstico de serem portadores. É uma minoria, de facto, e nós sabemos isto porque todas as técnicas de procriação medicamente assistida, segundo as diretivas europeias, nós temos que fazer um despiste de determinados vírus. HIV, hepatite B e hepatite C. Portanto, nós só poderemos fazer as técnicas tendo os resultados destas análises. E, portanto, há alguns casos, uma minoria, não diria, abaixo de 5, 3%, tomam informação de que são portadores, seja de HIV, hepatite B, hepatite C, e depois, consoante isso, é um resultado em que o médico terá de divulgar ao paciente de uma forma sigilosa, e depois decidirão se continuarão no projeto parental. Doutora, já que falou noutras doenças, este tratamento então é aplicável também nesses casos? Exatamente, em portadores de hepatite B e de hepatite C. Que faz com que o futuro filho não tenha essa doença e nos casos de ser apenas um dos parceiros portador, não passará ao parceiro. Exatamente. Há algumas diferenças dos vírus, não só na forma como se manifestam, mas nomeadamente a hepatite B, no caso dos homens serem os portadores, a mulher pode ser vacinada antes do projeto parental, o que também salvaguarda algum risco de contaminação, por mais baixo que ele seja. Doutora, estes casais portadores de HIV são antes avaliados, por muito que queiram ter filhos, por muito que se dirijam aos espaços onde se fazem este tipo de tratamentos, têm algum tipo de avaliação se realmente são ou não estão aptos a ter filhos, ou qualquer um pode ter filhos? Deveriam ser. Deveria haver uma consulta multidisciplinar. Inicialmente fazia parte também, penso, de alguns hospitais do Conselho de Ética. Obviamente muita coisa alterou. Como eu digo, as perspectivas de longevidade são maiores, mas também tem que se ver o contexto social familiar, porque enquanto existem casais em que são serodiscordantes, portanto só um dos membros, tem que se também ver a questão do desenvolvimento do filho numa família, qual é o risco deste filho vir a ter a morte de um dos pais, que é muito diferente numa situação em que ambos são portadores. Portanto, deverá ser avaliada. A maior parte das situações que recorrem são quando os casais são serodiscordantes, portanto, só um dos elementos. Tem que se ver a perspectiva de longevidade dessa família e da criança nascer com a mãe e com o pai. Obviamente, atualmente, com os tratamentos que existem, o risco de vir a perder, a taxa é semelhante a de um dos pais ter uma doença oncológica ou sofrer de uma doença genética. Neste momento, o patamar é mais ou menos o mesmo, mas devem ser salvaguardadas essas situações relativamente ao desenvolvimento da criança e da perspectiva da criança vir a desenvolver em que meio ou em que família. Portanto, tem que haver algumas condições. Se é uma fase em que está controlada, em que não desenvolveram nenhuma doença, com certeza que tem toda a indicação para realizar um tratamento. Qualquer pessoa pode ter esse direito, não é? Obviamente, e é bom que isto exista. Eu não sei se a doutora fez referência há quantos anos, ou desde quando é que já se fala nesta procriação medicamente assistida e que pode ajudar realmente os portadores de doenças? Portanto, em Portugal, digamos que desde 2010, não quer dizer que não se falasse antes, mas efetivamente por questões legais, isto no fundo é um resultado do desenvolvimento da procriação medicamente assistida cá em Portugal. Já existe há muito tempo, aliás faz 30 anos este ano que o primeiro bebê nasceu por procriação medicamente assistida cá, que é toda a gente conhece, que é o jogador Carlos Saleiro, que foi através das mãos do professor Pereira Coelho. Exatamente. O que é que acontece? A legislação, efetivamente, para esta área da procriação medicamente assistida só surgiu em 2006. Depois de 2006 foi desenvolvido um Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida que tem vindo a regular todas as questões ligadas às técnicas de procriação medicamente assistida. Devo dizer que é uma das áreas da saúde mais legislada ou regulada. E, portanto, vem um pouco disso. A questão dos portadores vem um bocado posteriormente, consoante a necessidade, a procura dos casais e o que acontecia fora de Portugal. Claro que sim.
E somos cingidos às diretivas europeias. Há quem questione algumas situações, se atualmente com os tratamentos que existem, se é efetivamente necessário a lavagem e o congelamento e a determinação, mais no caso da hepatite B e hepatite C, mas somos regidos por essas leis e por isso temos que seguir estas normas. Muito obrigada, doutora, pela sua presença aqui no consultório de hoje. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada a nós. Obrigada. Nós estaremos de volta depois deste curto intervalo. Já sabe que o tema será cirurgia plástica e connosco vamos ter o Dr. Ribeirinho Soares. Até já!